Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje, neste vídeo, eu quero tratar de mais uma das obras da lista de leituras obrigatórias para o vestibular da FUVEST. Dessa vez quero falar de um romance do Eça de Queiroz, A Relíquia, de 1887. Um livro que está sendo cobrado pelo vestibular da FUVEST pelo terceiro ano consecutivo e é também o último ano. A partir do próximo vestibular ele já não mais será cobrado, não teremos mais nada de Eça de Queiroz. Então, por ser o último ano desse livro, né, no conteúdo de literatura, eu acho que é importante a gente dar bastante atenção a essa obra. E para entendê-la, para compreender bem esse livro, primeiro é preciso falar um pouquinho sobre a obra do Eça de Queiroz, que é considerado unanimemente o mais importante prosador realista da literatura portuguesa. E a obra do Eça, que é vasta, né, compreende muitos romances, muitos deles famosos, celebrados, a obra do Eça, ela costuma ser dividida em três etapas, em três momentos ou três fases. A primeira fase do Eça é uma fase ainda de tentativa, é um escritor jovem tentando se encontrar, né? É uma primeira fase ainda com ecos românticos, com certos procedimentos típicos da literatura de folhetim, da literatura de suspense, de mistério. Depois, a sua segunda fase, que é onde estão seus livros mais famosos, como O Crime do Padre Amaro, de 1875, O Primo Basílio, de 1878, é a sua fase realista-naturalista, né? É onde está ali o auge da sua produção literária, que é quando ele adere ao realismo e ele faz da literatura, faz dos seus romances, um instrumento de denúncia social. Portanto, a segunda fase do Eça, além de ser a sua fase mais notória, é a sua fase mais combativa. Ele entende que a literatura pode ter um papel de intervenção nos problemas, nos vícios, na podridão da sua época. Não podemos esquecer, né, nunca podemos deixar de ter no nosso horizonte, que o realismo português, gerado ali nas conferências do Cassino Lisbonense, pelo grupo dos Vencidos na Vida, temos Eça de Queiroz, Antero de Quental e outros, né? O grupo dos realistas que se opunham aos românticos, né, que se opunham à idealização, à evasão, ao escapismo idealizado dos românticos, é uma geração, né, e o Eça está incluído aí, que vai olhar para o atraso português, né, e vai tentar compreender as razões para esse atraso e denunciá-las, né, e apontá-las. O próprio Eça, na sua conferência, né, numa das conferências feitas no Cassino Lisbonense, o Eça dizia que a literatura realista, que era o caminho, que o romantismo tinha que ser abolido, que a literatura tinha que ter um olhar materialista e objetivo para a sociedade, denunciando o que havia de mal no Portugal da sua época. Em outra ocasião, o mesmo Eça vai dizer que os seus livros realistas, metaforicamente, seriam a bengalada do homem de bem. Ou seja, ele, né, o homem de bem, uma pessoa que tem uma visão das coisas razoável, que entende o que há de errado, sai por aí dando bengalada na cabeça das pessoas, como apontar para elas os seus vícios, os seus problemas e a necessidade de corrigir esses vícios para se construir uma sociedade melhor, mais avançada e menos obscura, menos atrasada, como era, na opinião dos realistas portugueses, o Portugal da segunda metade do século XIX. Bem, então o Eça escreve livros em que ele faz uma espécie de radiografia moral da sociedade portuguesa. Então ele vai olhar com uma crueza, né, de forma muito explícita e muito direta. Ele vai olhar, por exemplo, para o clero, para os religiosos corrompidos, pervertidos, sem vocação. Será o tema do Crime do Padre Amaro, um romance que escandaliza a sociedade portuguesa muito católica da época, ou vai olhar para a família burguesa, vai olhar para o casamento e vai mostrar também a podridão dessas instituições aparentemente sólidas, é o caso do Primo Basílio, né? E outros temas também vão interessar o Eça da fase realista naturalista. Porém, num terceiro passo da sua obra, num terceiro momento, que compreende mais ou menos a última década de vida e de escrita do Eça de Queiroz, nós temos um Eça menos corrosivo, um Eça menos combativo, um Eça mais suave, um Eça de Queiroz que vai tentar não apenas dar a bengalada, ou seja, não apenas dar o diagnóstico dos problemas portugueses, mas apontar caminhos. Né? Então não é só dar o diagnóstico, mas também dar o remédio.
mostrar o que pode ser feito. Então é uma fase um pouco mais otimista, um pouco mais leve. Costuma-se dizer que é a fase em que o Eça de Queiroz faz as pazes com o seu país depois de tanto bater nos portugueses, né? Então é um momento em que a sua literatura ela se abre para a proposta de soluções que podem ser, por exemplo, o resgate dos valores mais enraizadamente nacionalistas, a valorização do campo, da vida simples, do Portugal rural, que é o que vai aparecer, por exemplo, na Cidade das Serras, que é o último livro do Eça, na Ilustre Casa de Ramírez. Há também espaço na Cidade das Serras para uma espécie assim, de um protótipo de um socialismo humanitário, utópico, né, que pudesse diminuir as desigualdades sociais geradas pelo capitalismo, e por aí vai. Então é um Eça um pouco mais aberto à esperança, um pouco mais aberto ao humor, à fantasia, portanto um Eça mais distanciado daquela secura de denúncia, aquela secura racionalista, analítica do realismo-naturalismo, que ele já havia experimentado na sua segunda fase. Bem, então esse é o panorama geral da obra do Eça. Agora, onde fica o nosso A Relíquia? Né? Quer dizer, onde a gente enquadra este romance? Aí já se torna um terreno um pouco espinhoso, porque os críticos, né, os estudiosos da obra do Eça, divergem quanto à classificação desse livro. Né? Alguns vão dizer, alguns estudiosos do Eça, vão dizer que A Relíquia é um livro de segunda fase, portanto pertence à fase realista-naturalista. E eles terão toda a razão, porque de fato é um livro que critica a sociedade portuguesa num ponto que interessava muito aos realistas, que eram essencialmente anticlericais, né? Eles eram contra a igreja, né? Eles eram bastante resistentes à religião. Inclusive, né, não podemos aqui esquecer que o Antero de Quental, que era o mestre do Eça de Queiroz e o mestre de todos os realistas, desde lá da questão Coimbra, né? O Antero de Quental, numa das conferências do Cassino Lisbonense, a mais famosa de todas, nomeada Causas da Decadência dos Povos Peninsulares, na qual ele tenta entender, do ponto de vista histórico, os motivos para o atraso português em relação a outras nações europeias, como França, Inglaterra, Alemanha. Por que Portugal era tão poderoso e de repente se via numa situação tão rebaixada, né, tão marginal em relação ao concerto das nações da época? O Antero de Quental elenca, entre as razões para a decadência portuguesa, justamente a religiosidade. A excessiva religiosidade do povo e a penetração da igreja em todos os aspectos da vida social. O Antero, por exemplo, vai criticar duramente os jesuítas, né, que dominaram durante séculos a educação, nas escolas, nas universidades. Portanto, o controle que a igreja exerceu sobre a formação, sobre o estudo, sobre os corações e as mentes dos portugueses é uma das causas que explica o atraso em termos econômicos, industriais, sociais de Portugal no século XIX. Então, para os realistas, a questão da religião é importantíssima. E a crítica à religiosidade, ela aparece de cabo a rabo. No caso da Relíquia, especialmente será atacada aqui a religiosidade hipócrita, né? Os falsos religiosos, aqueles que se amparam na religião como muleta, né? Que se amparam só na instituição, mas que não têm a fé verdadeira, que não exercem a religião no seu dia a dia, né? Ou seja, os falsos religiosos, os falsos moralistas são atacados de forma implacável na Relíquia. Nesse aspecto, né, nesse particular, a gente pode considerá-lo como um romance de segunda fase, de fase realista, combativa e de denúncia. Só que, ao mesmo tempo, quem leu A Relíquia, ou quem está lendo, percebe que é um livro que tem uma abertura muito franca para o humor, né? É um livro muito engraçado. As situações são cômicas, algumas são dignas de comédia pastelão, né? Então, nesse aspecto, além do humor, nós também temos uma abertura para a fantasia. O longuíssimo terceiro capítulo da Relíquia é um sonho. Portanto, não é uma representação realista da vida, né? Pelo contrário, é uma história, é um pedaço da história encharcado de imaginação, de fantasia, portanto, longe daquela fidelidade realista ao real, empírico, concreto, material. Então o Eça que ele já está flertando com outras coisas, né? Ele já está se distanciando daquela secura, árida, materialista, fotográfica, do realismo estrito, né? E ao mesmo tempo também há, em certo momento da Relíquia, uma leve iluminação do que seria uma solução
para os problemas apresentados. Então, se a terceira fase do Essa é a fase em que ele mostra o que fazer, né, aponta soluções, nós temos isso na Relíquia, embora o nosso protagonista não vá seguir, né? Aparentemente ele segue, mas depois ele volta atrás. Então, também podemos pensar num livro mais aberto à fantasia, ao humor, menos preso aos cânones realistas e que tenta apontar ali um certo caminho, uma alternativa para os problemas que vêm denunciados ao longo do livro, especialmente a questão da hipocrisia e da mentira. Então, também pode ser um livro de terceira fase. Eu acho que mais lúcido seria a gente pensar na Relíquia como um livro de transição entre segunda e terceira fase. É um livro escrito no final dos anos de 1880, portanto já tem uma crise do realismo na Europa, né? Já tem o surgimento de outras tendências, e eu acho que o livro do Essa estaria justamente nesse momento de transição para um outro momento, embora ainda guarde marcas da sua fase realista-naturalista. Bem, e do que fala a Relíquia? Bem, a Relíquia é um romance narrado em primeira pessoa por um narrador protagonista, que é Teodorico Raposo. Então ele nos conta retrospectivamente as suas memórias. E a gente vai descobrir que ele, órfão de pai e mãe, por volta dos 7 ou 8 anos, ele vai ser criado pela única parente que lhe sobra, que é uma tia, chamada Patrocínio das Neves. Então ele se muda para a casa da tia, ficamos sabendo ali que a tia não gostou muito da ideia, não queria ter uma criança pela casa, mas só sobrava ela para cuidar do sobrinho, e ela então cuidará do Teodorico desde a infância até a fase adulta, vai bancar os seus estudos, né? Vai dar ali casa, comida, roupa lavada, só que a gente percebe que a relação deles é uma relação bastante estranha. Primeiro, porque a tia Patrocínio das Neves, carinhosamente chamada de Titi, ela não tem esse nome à toa, né? Patrocínio significa aquele que, né, significa o dinheiro, né? Você banca, você paga, você alimenta, você patrocina alguém. Então, no livro, ela representa justamente isso, o dinheiro, né? Ela é rica, riquíssima, herdou, né, propriedades, bens, joias do seu falecido marido, e ela é extremamente beata. Ela é rata de igreja, ela só pensa em igreja, ela vai à missa todos os dias, a casa dela é cheia de imagens de santos, ela tem um oratório majestoso, ela só pensa em igreja. Mas isso não quer dizer que ela seja uma pessoa santa, muito pelo contrário. Embora, digamos assim, na sua máscara, isso é típico do realismo, né? Essa distância que existe entre a aparência e a essência, entre a máscara social que a gente exibe, a nossa alma exterior e que nós somos de verdade. Esse é o tema básico, basilar do realismo, né? Então, para todos os efeitos, ela é uma mulher de fé, uma mulher ligada à igreja, que só pensa em igreja, que vive na igreja, que é amiga dos padres, né? Os padres frequentam a sua casa, almoçam e jantam com ela, ela é extremamente considerada, né, entre os homens de fé. Nós vemos, na verdade, que ela não é exatamente uma pessoa muito boa, né? Ela é extremamente amargurada, ela é extremamente melancólica não, ela é extremamente materialista, ela é extremamente má em alguns momentos, ela se recusa a ajudar as pessoas, ela não tem solidariedade, ela não tem empatia, ela tem horror ao sexo, isso é uma coisa interessante na personalidade dela, né? Ela tem nojo do sexo, quando ela vê uma criança na rua, ela já imagina como a criança foi gerada, que ela é fruto de uma relação sexual, e isso é uma relaxação. Aliás, esse é um termo que ela usa com frequência, né? Então, quer dizer, ela tem horror ao afeto, horror ao amor, mal amada, extremamente moralista, materialista, porque a casa dela é cheia de imagens de ouro, ela tem um oratório de ouro, quer dizer, ela vive totalmente contra os princípios da igreja que ela segue, né? Da empatia, da simplicidade, do amor ao próximo. Ela não vive nada disso de verdade, né? É tudo da boca para fora. Só que ao mesmo tempo que essa tia, né, beata, é extremamente hipócrita, porque nas suas relações ela não demonstra qualquer tipo de amor, empatia, solidariedade e nem nada disso, muito menos o seu sobrinho Teodorico Raposo, que na frente da tia parece um santo, né? Porque, obviamente, o grande objetivo dele, quando ele cresce, o grande objetivo é apoderar-se da herança da tia, né? Ele espera ansiosamente que a tia Patrocínio morra para que ele possa abocanhar toda a sua riqueza. Só que, para isso, ele precisa ser um sobrinho perfeito. E o sobrinho perfeito da tia Patrocínio é um sobrinho religioso, que vai à missa, que reza, que leva uma vida seguindo os princípios de Jesus. Na aparência, novamente.
Porque na sua essência, Teodorico é um devasso, né? Na verdade, o que ele quer é mulher, o que ele quer é farra, ele é um boêmio, vive atrás das prostitutas, tem amantes, mas na frente da tia, ele quer parecer um santinho. Tanto que quando ele vem da farra, né, das suas noitadas, ele chega à casa e ele fica primeiro num vestíbulo, assim, que é, né, antes de entrar na sala, e ele pega um incenso e ele começa a passar um incenso em cima dele para ver se ele fica com cheiro de igreja, né? Quer dizer, ou seja, a igreja e a fé nele são apenas um cheiro. Daí o seu nome, né? O nome não pode nos passar despercebido também. Teodorico Raposo. Theo, em grego, theos, é Deus. Daí nós temos teologia, teocentrismo, teocracia. Theo é Deus. Odor, né? Odor é o cheiro. É só o cheiro de incenso que ele traz, porque ele não leva dentro de si qualquer princípio cristão, muito pelo contrário, ele é interesseiro, deseja a morte da tia, só pensa em dinheiro, né? E rico, né, ao final, que é o que ele quer ser, Teodor rico, né? Então ele só tem o odor de igreja, porque na verdade ele só quer se passar de santo para abocanhar a fortuna da tia. E ao mesmo tempo, né, que ele tem essa aparência de cristão perfeito, Raposo é o seu sobrenome, né? Ou para os seus amigos e para as suas mulheres, o Raposão. Ora, raposo, né? Quando a gente chama alguém de raposa, a gente está, na verdade, apontando que é uma pessoa esperta, uma pessoa astuta, é uma pessoa que espera a hora certa para dar o bote, né? Então ele é raposo, ele é esperto, ele está só esperando para que a tia morra para que ele fique rico, finalmente, né? Bem, o Teodorico vai contar, então, a história dele que é assim. Na sua juventude, ele estuda, né, vai para a faculdade, é patrocinado pela tia, depois ele vai ter um caso com uma mulher chamada Adélia, por quem ele se apaixona, mas ela o trai, ele tem uma grande desilusão amorosa com essa mulher, e depois dessa grande desilusão amorosa, ele quer ir embora de Portugal, ele quer viajar, ele quer esquecer a traição da Adélia, né, que o trai com Adelino, um outro homem que ela arranjou, né? E ele resolve que ele quer ir para Paris. Porque, ó, para uma pessoa como ele, né, nada melhor do que ir para Paris. Era a cidade, era a capital da Europa do século XIX, era o lugar dos teatros, dos cabarés, dos bares, né, dos cafés. Ele poderia curtir à vontade. E ele então sugere à tia, que é quem o patrocina sempre, né, ele depende do dinheiro dela, que ele gostaria de passar uma temporada em Paris. E a tia rejeita essa ideia violentamente. Paris é o lugar da depravação, é o lugar das prostitutas, é o lugar das drogas, é o lugar do álcool, é o lugar básico das relaxações, né? Quem vai para lá são pessoas realmente tomadas pelo diabo. Você não vai para Paris. Mas nesse momento em que ele fala sobre a viagem, está ocorrendo um jantar. E na casa da Titi sempre estão os padres, né? Os religiosos que vão lá também como moscas em torno do doce, sabe? Moscas também querendo tirar algum proveito, porque obviamente os padres não são pessoas também devotadas à religião, também têm interesses materiais, como qualquer personagem do realismo, né? Não é romantismo. Aqui as personagens, elas não têm nenhuma superioridade moral, são todas movidas pelo interesse. Então também os padres estão ali tentando extrair alguma coisa da patrocínio. E nessa hora, né, em que o Teodorico fala da vontade de ir para Paris, mas a tia censura essa possibilidade, um dos padres fala assim, mas eu queria muito ir para Jerusalém, fazer uma peregrinação à Terra Santa, conhecer os lugares por onde Jesus passou e tal. E os olhos da Titi brilham, né, porque para uma pessoa que quer ser, né, a mais religiosa de todas, ir a Jerusalém é obrigatório. Só que ela já está muito velha, muito gorda, não consegue fazer a viagem, é muito longe, tinha que ser de navio, era cansativo, a saúde dela já não era muito boa, então ela tem uma ideia. Bem, eu, Titi, não posso ir pela minha idade, pelas minhas limitações de saúde, mas o meu sobrinho, sangue do meu sangue, pode ir no meu lugar, né? Ele indo e fazendo as peregrinações, e fazendo as orações, é como se eu fosse. Então ela tem essa ideia, e veja que ela é bastante autoritária, né? Porque ela não dá margem para o Teodorico dizer não, além de tudo, tremendamente mandona, né? Tremendamente tirânica. Ela então propõe, ou ela obriga o Teodorico a fazer uma viagem para a Terra Santa em seu lugar, passando por todos os pontos sagrados, se ajoelhando, rezando e tal. E mais do que isso, ele não só vai viajar a Jerusalém por ela,
no lugar dela, como ela pede, né, assim, como quem não quer nada, que ele traga de Jerusalém uma lembrancinha para ela, um presente, que ele traga de Jerusalém uma relíquia. Ora, o que é uma relíquia do ponto de vista católico, né? Uma relíquia é normalmente, a palavra relíquia em latim significa literalmente resto. Então relíquia é alguma coisa que restou. Normalmente alguma coisa que tenha pertencido a um santo, né? Pode ser um pano que cobriu um santo, às vezes pode ser um dente, né? Pode ser um pedaço de osso, ou pode ser um cálice que um santo tocou. Quer dizer, qualquer coisa que sobrou, qualquer coisa material que tenha sobrado da presença e da atuação de uma figura santa, de uma figura canonizada, de uma figura bíblica, né? E acredita-se que esses objetos são sagrados e mais do que isso, tem poder milagroso, podem curar, né? Tem poderes ali transcendentais. Então, para uma pessoa como ela, que só vê a religiosidade como algo exterior, porque dentro dela ela é oca, né? Ela é uma pessoa ruim, para ela a religião ela só pode ser, digamos assim, validada por um oratório de ouro, por uma imagem ou por uma relíquia. Porque é nisso que ela se apega, né? Então ela fala, ai, Teodorico, se você me trouxesse uma relíquia, né? Se você me trouxesse uma relíquia sagrada que curasse as minhas doenças, que você me deixaria tão feliz, Teodorico, meu sobrinho. Você até agora tem sido um sobrinho tão correto, tão cumpridor das ordens, tão devoto, mas isso seria, assim, o estouro, seria a coisa que mais me faria feliz. E o Teodorico entende o recado. Ele entende o recado até porque ele sabe que a tia planeja, ele descobre isso antes, né, numa conversa com o Dr. Margaride, amigo da tia, que a tia planeja dar parte da sua herança, ou a herança inteira, para a igreja. Doar tudo para os padres. Ele fala, não, meu esforço, anos e anos aguentando essa velha, não, eu vou ter essa herança e eu vou trazer uma relíquia que vai deixá-la abismada e maravilhada. Então ele parte, né, ele na verdade não quer para Jerusalém, porque ele imagina que não deva ter grandes diversões, né, para um cara como ele, para um cara que só quer mulher e farra. Mas ele fala, bem, a minha tia tá pagando, né, eu não vou gastar nada, vou conhecer lugares novos, vou aproveitar. Ou como ele mesmo diz, vou fartar o bandulho. Tipo, vou enfiar o pé na jaca, vou aproveitar essa viagem e trago lá a tal da relíquia e conquisto definitivamente o coração da minha tia. Então ele faz a viagem. E aqui é importante que a gente pense no seguinte, né? É um romance, o A Relíquia é um romance em que, durante boa parte dele, nós somos apresentados ao tema da viagem, né? Teodorico sai de Portugal e vai para o Oriente, e vai para Jerusalém. Ora, nós que conhecemos um pouquinho da literatura portuguesa, nós sabemos que o tema da viagem é um tema básico dos escritores portugueses, a começar com Camões, né? A começar com os Lusíadas, um poema de exaltação as grandes navegações. Depois mesmo no romantismo nós teremos Almeida Garrett, Viagens na Minha Terra, e mais pra frente, depois Fernando Pessoa vai resgatar novamente o tema das viagens. Então, para os portugueses, a navegação, sair ao mar, ir para o Oriente, né? Navegar, isso é um tema básico. E é um tema que durante muito tempo sempre foi um tema sublime, né? Um tema capaz de elevar os portugueses, de consagrá-los como heróis, né? Só que aqui na Relíquia, o Essa ele brinca com o tema da viagem, porque aqui a viagem ela é rebaixada, né? Não é uma viagem heróica, não é uma viagem para conquistar novos territórios, é uma viagem para trazer uma relíquia para conquistar a herança da tia. Quer dizer, não é nenhum, digamos assim, objetivo alto, elevado, heróico, nacionalista ou sublime. É uma viagem mesquinha, né? Movida apenas por um interesse individual por riqueza. Então o Essa rebaixa o tema da viagem, o que se comprova quando o Teodorico faz uma escala. Porque ele, na verdade, ele desembarca em Alexandria, no Egito, onde ele vai trocar de navio. Então, ele passa uns dias em Alexandria esperando continuar a viagem até Jerusalém. E nessa passagem ele vai ficar num hotel e ele vai conhecer um português chamado Alpedrinha, que é um carregador de malas, né? Também, enfim, lusitano. E ele vai chamar esse Alpedrinha de o derradeiro Lusíada, ou seja, o último Lusíada. O que é curioso, né? Porque de toda aquelas gerações de navegadores portugueses, Vasco da Gama, Fernão de Magalhães, Pedro Álvares Cabral, né, que lançaram-se ao mar e conquistaram grandes coisas, o último dos Lusíadas é um carregador de malas,
um simples carregador de malas no obscuro hotel do Egito. Então é como se justamente o Essa estivesse apontando para a decadência portuguesa também aí. Né? Aquele povo de grandes navegantes, hoje, digamos assim, no panorama mundial, nós somos carregadores de malas, né? Nós não temos qualquer importância, somos o alpedrinha, né? O último dos navegadores, mas um navegador que foi para o Oriente e não obteve grande sucesso, né, na vida. E esse alpedrinha vai dizer para o Teodorico que ele pode, né, passar ali uns dias em Alexandria se divertindo com uma prostituta, uma inglesa chamada Miss Mary. E o Teodorico vai. E passa ali os dias que ele tem que ficar em Alexandria num romance tórrido e muito quente com a Miss Mary. Ele se encanta por ela e no dia que ele tem que ir embora para pegar o navio para Jerusalém, a Miss Mary se despede dele e ela dá para ele a camisola que ela estava vestindo. Ainda quente do seu corpo, ainda com o seu cheiro, né? E ela fala, olha, meu querido, você vai levar uma lembrança de mim, dos dias que nós passamos juntos aqui nessa cama e tal. E ela pega a camisa de dormir, como diz o Essa de Queiroz, embrulha num papel, faz um pacote e põe dentro um recado, um bilhetinho dizendo assim, ao meu portuguesinho possante, uma lembrança do muito que gozamos juntos. M. Miss Mary. E ele leva esse presente, que ele vai dizer que é uma relíquia de amor. Né? Quer dizer, é o que sobrou daqueles dias de amor intenso com a Miss Mary em Alexandria. E ele parte para, finalmente, Jerusalém. E quando ele chega a Jerusalém, nós percebemos que a cidade santa, né? A terra santa, não só para os cristãos, mas também para outras religiões, né? Não é exatamente aquilo que a gente imagina. Né? Ela é uma cidade suja, lotada de turistas e principalmente lotada de vendilhões. Os vendilhões não ficaram só no tempo da Bíblia, eles ainda permaneciam no século XIX. O Essa já tinha feito essa viagem, né? Então ele conhecia Jerusalém. E ele vai mostrar que Jerusalém é uma cidade em que a religião se tornou comércio. Né? É uma cidade em que as pessoas vendem tudo. Tudo é vendido. Né? Desde vidrinhos com água do Rio Jordão, pregos da Arca de Noé, etc e tal. Então tudo é vendido, tudo é comércio, tudo é dinheiro, tudo visa o lucro. Então aquela cidade espiritual, aquela cidade, né, de peregrinação, de ascese, ela é um grande mercado a céu aberto. E aí a gente percebe uma coisa interessante. Esse livro, ele trabalha num certo esquema de duplicidade constante. Né? É como se tudo no livro tivesse sempre um duplo sentido. Então a Jerusalém, cidade sagrada, cidade santa, ela se revela ao final um grande mercado, né? Uma cidade esvaziada de sentido religioso. A relíquia, né, que está inclusive no título, que é um objeto sagrado, miraculoso, que pertenceu a um santo, de repente ela é rebaixada para um outro sentido, que é um sentido profano, sensual, né? Que é a camisola, mas que para o Teodorico tem um valor enorme, porque o reconecta com a mulher que ele amou durante alguns dias. Então tudo ali pode ter tanto um sentido sublime, elevado, religioso, como um sentido profano, material e rebaixado, né? E lá, na viagem, ele faz amizade com um cara chamado Topsius, que é o seu companheiro de viagem, vai acompanhá-lo ali durante alguns dias em Jerusalém. É um historiador e arqueólogo alemão, um intelectual, né? Não é bem intelectual, a gente percebe, né? Ou é um intelectual bastante vendido. Porque quando eles estão lá fazendo alguns passeios por Jerusalém, o Teodorico encontra galhos de uma árvore e, segundo, né, o Topsius, daquela mesma árvore teriam sido pegos os espinhos para fazer a coroa com que Jesus foi crucificado, né, 1800 e poucos anos antes. E o Teodorico tem uma ideia. Se ele pega um galho retorcido que ele achou no chão, se ele fabrica uma coroa, deixa bem no formato, ele pode levar para a tia e dizer assim, tia, eu te trouxe uma relíquia maravilhosa, a coroa de espinhos com que Jesus foi crucificado. Ora, não pode haver presente melhor. E o Topsius fala, bem, se você falar isso e aquilo, se você falar que fui eu, né, o grande arqueólogo alemão que comprovei, que atestei, pode falar para sua tia, é a coroa realmente que Jesus Cristo carregava na cabeça no dia da sua crucificação. Então os dois forjam uma relíquia falsa, né? Os dois fabricam uma relíquia. Um galho retorcido pode ser, olha de novo o regime da duplicidade, né? Pode ser a
verdadeira coroa de espinhos, portanto pode adquirir o valor de relíquia, de objeto sagrado. E o Teodorico fica felicíssimo, porque ele achou, né, tirou a sorte grande. Quem não vai amar receber um presente como esse? É um presente meio tétrico, né? Mas tudo bem. E ele embrulha, faz um embrulho bonitinho, amarra, fitinha para levar para Titi. Ele atingiu o seu objetivo, né? A viagem dele deu certo. E ele sabe que com essa coroa de espinhos falsa, a tia jamais se negará a deixar para ele toda a herança. Só que aí acontece uma coisa muito interessante, que é o que vem narrado no 3º capítulo da obra, né? O 2º capítulo é essa parte dele em Jerusalém. No 3º capítulo, o Essa, ele cria um clima assim meio enevoado, nublado, a gente não sabe muito bem o que está acontecendo. Só depois é que vamos descobrir que é um sonho. Lá em Jerusalém, Teodorico bebeu um pouco, né? Que ele, afinal, na sua viagem, ele bebe, ele vai atrás de prostitutas, ele paquera mulheres casadas no hotel, quer dizer, né? A viagem dele não tem nada de sagrado. Mas ele bebe um pouquinho, vai dormir e tem um sonho. E é um sonho muito curioso e longo, são mais de 100 páginas de narração detalhada, né? Muito minuciosa. Ele vai sonhar que ele está em Jerusalém, mas não em 1800 e tanto, mas no ano da paixão de Cristo, no ano da crucificação e da morte de Jesus. Ele vai se colocar como testemunha ocular dos principais acontecimentos que estão narrados na Bíblia. Então ele vai ver, por exemplo, o julgamento, o interrogatório de Pôncio Pilatos a Cristo. Ele vai ver o momento em que os judeus salvam Barrabás, criminoso, e não salvam Cristo. Ele vai ver tudo se armando para a crucificação. Ele vai ver tudo. Todos os detalhes, né? Uma testemunha privilegiada. Só que nessa narração do seu sonho, a história sagrada, ou seja, né, a história que está na Bíblia e que se consagrou como verdadeira e portanto, se é sagrada, ela é inquestionável, ela vai ser relida de forma herética. Ou seja, o Teodorico ele vai recontar a história de Cristo da sua maneira, contrariando aquilo que sempre se acreditou como verdadeiro. Por exemplo, um episódio que ele vivencia no seu sonho é o famoso episódio da expulsão dos vendilhões do templo, né, em que Jesus, de forma muito violenta, teria expulsado todos aqueles que comerciavam, que mercantilizavam em nome do seu pai, em nome de Deus, num templo. O Teodorico vai presenciar isso no sonho. Só que o Teodorico ele vai estar próximo a um dos vendilhões, a um desses comerciantes que teve todos os seus objetos destruídos por Cristo e foi expulso, né, a pancadas. E esse homem diz a Teodorico, esse cara aí é muito injusto, porque eu preciso disso para viver. Eu venho aqui vender essas coisinhas, porque se eu não vender eu não posso levar comida para minha casa. Meus filhos vão passar fome. Isso aqui é meu sustento, ele veio aqui e quebrou tudo. Agora, os comerciantes mais ricos, ele deixou lá dentro. Ele só expulsou os pobres, ele só expulsou os pequenos comerciantes, mas foi muito conivente com os grandes. Então, um vendilhão olha aquilo que aconteceu e interpreta a atitude de Cristo como injusta, né? Como maldosa, enquanto na tradição bíblica, na história sagrada, pelo contrário, né? É um ato honroso. Então, novamente, né, o regime da duplicidade. O Teodorico vai reinterpretar a história sagrada por outro ponto de vista, até chegarmos ao momento da crucificação que ele assiste, né? Ele vê. E na Bíblia está dito que quando Jesus estava na cruz, à beira da morte, ele sentiu sede, né? E aí um soldado, um centurião, esponja molhada com vinagre e ergueu com uma vara até a boca, até os lábios de Cristo, e ele teria então molhado os seus lábios com aquele vinagre para aliviar um pouco da sua sede. Teodorico vai contar essa história de forma diferente. Na verdade, tudo foi uma farsa. Tudo é um teatro, tudo combinado. Na verdade, o que havia naquela esponja era um vinho narcotizado, ou seja, um narcótico, um sonífero muito pesado. Jesus então teria bebido aquele sonífero e ele desmaia. E todos o dão como morto, né? Tem aquela cena em que colocam uma lança nele para confirmar que ele está morto, mas ele não está morto, ele só está dormindo, né? E isso tudo foi uma armação dos discípulos de Cristo. Quando ele vai ser levado ao sepulcro, aí ele é levado como morto e ele acorda algumas horas depois. Ele desperta do seu longo sono. E aí os seus discípulos o tiram dali e o levam para outro lugar. Só que ele está muito fraco, né? Porque ele teve todos os ferimentos, né? Ele está realmente morrendo. Só que ele morre algumas horas depois e ele é enterrado num lugar incógnito. Ninguém sabe onde ele está enterrado. Só que no dia seguinte, quando as mulheres vão ao sepulcro e não o encontram,
elas dizem, ele ressuscitou. Né? Então cria-se ali o mito da ressurreição de Cristo. Só que o Teodorico nos conta, pela sua visão, né, que foi tudo uma farsa. Foi tudo um teatro, para as pessoas acreditarem que Cristo teria ressuscitado, quando na verdade ele sequer morreu na cruz. Ele morreu depois e foi enterrado num lugar que ninguém sabe. Ou seja, o que o Teodorico está fazendo no seu sonho é desmistificar a base de qualquer religião cristã. Né? Se ele desmonta a ressurreição, não há igreja. Né? Se ele desconstrói a ideia da ressurreição, não há fé católica. Né? E ele vai justamente ali, no cerne. E ele vai mostrar que foi tudo uma mentira, foi tudo um engano. Mas esse engano fabricado, repetido, consagrado, se transforma numa verdade. Né? Quanto mais você repete, mais aquilo vai sendo aceito até o ponto de ser uma verdade inquestionável. E aí ele acorda. E aí descobrimos que tudo não passou de um sonho. Agora veja, o Eça de Queiroz foi muito esperto, né? Ele joga a bomba e sai correndo. Tipo, ó, se alguém vier falar, mas que coisa absurda, você está indo contra o que a igreja diz, você está dizendo que Cristo não ressuscitou, que ele não era filho de Deus, o que é isso? Uma farsa, uma mentira, a gente acredita numa mentira, o que é isso? Bem, o Eça poderia dizer, foi só um sonho. Não me culpem. O sonho tem outros mecanismos, o sonho não precisa fazer sentido. Daí que eu disse, né? É um livro que tem uma abertura para momentos fantasiosos e que fazem parte da obra. Daqui a pouco vamos tentar entender melhor isso. Então, ou seja, o Eça poderia se sair com essa. É um sonho, é o sonho do meu personagem. Só que, na verdade, quando esse livro foi publicado, muitas pessoas torceram o nariz para ele. Mas não por esse, digamos assim, desrespeito, né, com a doutrina católica. Mas não foi isso que fez com que muitos críticos qualificassem esse livro como um livro ruim. Na verdade, o que se aponta, especialmente nesse capítulo 3, é a falta de verossimilhança deste sonho. Ora, mas o sonho é o sonho, né? Todo mundo sabe que o sonho não precisa ser verossímil, isto é, o sonho não precisa fazer sentido, frequentemente ele não faz, frequentemente o sonho tem uma lógica caótica, ou ele não tem lógica, né? Mas na verdade o que os críticos diziam é o seguinte, como é que o Teodorico pôde sonhar com tamanha precisão de detalhes, com coisas que ele desconhecia? Ou seja, se ele era um falso católico, ele não sabia detalhes da morte de Cristo, ele não poderia saber tudo, né? O Eça, sim, o autor, sim, que pesquisou, que tinha essa informação. Agora, a personagem, não. Então, muitos críticos acham que isso é uma falta de lógica. Como é que eu posso sonhar com tantos detalhes com coisas que eu não sei? Com coisas que eu desconheço, que eu desprezei, que eu nunca levei a sério, né? Se o sonho talvez fosse menos rigoroso nas descrições, nos nomes, inclusive nas datas, passaria. Mas a sua minúcia, ela contradiz o próprio perfil do personagem, né? Ele não devia deter todo esse conhecimento para elaborar isso como um sonho à noite. Então, a crítica que se fez foi quanto ao deslocamento do sonho na obra, embora seja um capítulo belíssimo, né? Muito bem escrito e enfim, interessantíssimo e tal, com um certo grau de fidelidade, né? Tem uma fidelidade ali documental, mas a história é relida ao contrário, né? Aí o Teodorico volta, ele acorda do sonho, é hora de voltar, é hora de pegar suas malinhas, é hora de pegar os embrulhos, lembra que ele tem 2 embrulhos, né? A relíquia que ele fabricou, a coroa de espinhos, e a camisola da Miss Mary, a relíquia de amor. E ele volta. Mas na volta para Portugal, ele resolve que ele tem que se livrar da camisola. Porque a tia dele é assim, é impossível. Ela vai descobrir uma hora ou outra, ela vai achar aquela camisola nas coisas dele. Ela vai fuçar nas malas, ela vai fuçar no seu guarda-roupa. Então é melhor evitar problemas. Então na hora que ele está embarcando no navio de volta, ele resolve dar a camisola para uma mendiga. Se não quiser usar, ela vende, né? É uma camisola de seda, alguma coisa ele vai servir. Então ele entrega um embrulho da camisola para uma mendiga e fala, fica para você, sobe no navio, levando o único embrulho que interessa, que é a relíquia falsa. E volta a Portugal. Quando ele chega a Portugal, quando ele chega a Lisboa, ele é recebido pela tia como um santo, né? Vindo recém-chegado da Terra Santa. E os padres estão lá, o Padre Negrão, que é um grande puxa-saco da tia, tá todo mundo lá esperando. E aí nós teremos a conferência das malas e o desvendamento da relíquia, que é quando ele fala, tia, eu vou entregar para você, das minhas mãos para a sua, você que vai desembrulhar, eu consegui a relíquia. A relíquia. E ele diz assim, a titi vai babar. Ela vai babar por outra razão. Ela abre o pacote. E
você já deve ter percebido, acho que mesmo quando você leu, você percebeu a piada aqui, né? Quando ela desembrulha, é óbvio, né, gente? O que ela vê é a camisola. Ele trocou os pacotes, ele deu pra mendiga a coroa, a falsa coroa de espinhos e trouxe para Portugal a camisola. E não é só a camisola, né? Não é só a camisola, é o bilhete. E o bilhete é muito comprometedor, né? Não tenho o que dizer. Ao meu portuguesinho possante, uma lembrança do muito que gozamos. MM. A tia fica possessa, com ódio, porque aquilo ali é o registro perfeito de que ele andou atrás de saias, e que ele fez relaxações, né? E que ele traiu a confiança da tia, que ele é um perverso, um pervertido. Ela fica tão possessa, segurando a camisola da prostituta, ela, uma mulher santa, pura, né? Beata, que ela só consegue dizer uma palavra. Ela cospe assim na cara dele: porcalhão. Você é um porco, você é podre. E ela, obviamente, o expulsa de casa. E ele sai, ele pega inclusive uma mala errada, né? Em vez de ele, você vê que ele não é muito atento, né? Em vez de ele levar suas roupas, ele leva outra mala, que era a mala com as outras relíquias que ele trouxe para entregar para os seus amigos e para a tia. Então ele trouxe pequenas relíquias que ele comprou em Jerusalém, pregos da Arca de Noé, etc, né? E ele sai com essa mala. Ele sai sem nada, e só com aqueles objetos sem valor. E ele resolve vender aqueles objetos em Portugal. Então ele vai se hospedar num hotel barato e ele passa a vender essas relíquias, assim, né, com a sua lábia. Só que ele percebe que o mercado das relíquias também já é forte em Portugal. Já tem muita gente vendendo, porque tem muita gente tonta que compra, né? E ele percebe que o mercado das relíquias está bastante inflacionado. E aí, nesse momento, o nosso Teodorico, que é um safado, né? É um salafrário, um mentiroso, um enganador, mas é tonto também, né? Ele se acha esperto, mas acabamos de ver que ele não é nada atento, né? Nem às suas próprias armações. Mas nesse momento final, quando o Teodorico está hospedado nesse hotel, um hotel barato, ele tá sem nada, né? Perdeu a galinha dos ovos de ouro, ele está lá no hotel e ele vê um crucifixo grande, de madeira, e a imagem de Cristo. E ele para diante do crucifixo e, possesso, ele começa a brigar com Jesus. Ele fala: a culpa é sua, né? Você que trocou os pacotes. Você que armou tudo isso, né? Só para me prejudicar. Você. E depois que ele culpa Cristo pelas suas armações, Cristo fala com ele. Olha de novo a abertura para o fantástico, para o fantasioso, né? Ele diz que Cristo sai do crucifixo, se coloca diante dele e fala. É uma espécie de epifania da consciência, né? O Teodorico tem uma iluminação na qual ele ouve Cristo falando com ele. E Cristo diz assim, basicamente: na verdade, eu não fiz nada, porque eu não faço nada, eu não interfiro na vida de vocês. Vocês erram, vocês cometem pecados e vocês vão ser punidos. Mas eu não me dou o trabalho de fazer isso. Na verdade, a culpa é sua. Quem mandou você ser hipócrita? Quem mandou você ser mentiroso? A mentira é inútil, uma hora todo mundo descobre. Não adianta você querer mentir, sustentar a mentira, porque ela tem perna curta. Daí o resultado, você está colhendo o que você plantou, mentiu a vida inteira, se fez passar pelo que você não era, uma hora ou outra a casa cai. A culpa é sua. Então Jesus diz a ele que a hipocrisia é inútil, que nunca vai dar certo, que é melhor ser sincero, que é melhor ser verdadeiro, né? E nesse diálogo que Cristo tem com ele, no final Cristo diz assim: mas não me chame de Cristo, me chame de consciência. Ou seja, eu, na verdade, sou a projeção da sua consciência, como de resto, todos os outros deuses. Então ele ataca novamente né, as bases da religião, ao mostrar que, na verdade, os homens criam os deuses para que os deuses sejam projeções da sua consciência, para que os deuses digam o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é mal. De certa forma que os deuses orientem as escolhas, mas elas são, na verdade, escolhas que estão da ordem da consciência. Isto é, novamente, o Essa está desmistificando a religião. Eu não sou Cristo, eu não sou divino, eu sou a sua consciência, portanto eu sou uma criação do homem. Ora, o que o Essa parece estar apontando nesse livro é que o sentimento religioso ele tem uma origem humana e não divina. Isto é, os homens é que precisam criar deuses. Os homens é que precisam criar histórias nas quais acreditar. Então o sentimento religioso tem uma origem humana. A origem está na nossa própria consciência. E depois ele volta, né? A imagem volta a ser de madeira. E o Teodorico fala: eita nós, é isso então. Tá? Então depois da sua iluminação, ele fala: então agora eu vou ser uma pessoa verdadeira.
Então agora eu vou ser honesto. Já que Cristo desceu, baixou, para me dizer que a hipocrisia é inútil, ele resolve ser sincero pela primeira vez na vida. E aí nós temos um momento interessante, que logo depois disso ele reencontra um amigo de infância, que estudou com ele no Colégio dos Isidoros, lá quando ele era criança, um tal de Crispim. E ele reencontra o Crispim, depois de muitos anos, e ele vai trabalhar com o Crispim. O Crispim herdou uma firma do pai, é uma pessoa bem colocada na vida, e o Crispim acaba oferecendo para o Teodorico, é uma sorte, a sua irmã como esposa, uma tal de Jesuína. Olha que ironia deliciosa, né? Ele buscou Jesus a vida inteira e vai se casar com a Jesuína. E aí o Teodorico, ele não está apaixonado pela Jesuína, porque ela é uma mulher já passada da idade de casar, para os padrões da época, né? Zarolha, né? Caolha, feia, sem atrativos, né? O Teodorico até acha que o corpo ali pode ser atraente, mas ele não sente amor por ela. E ele lembra de Jesus. Não seja hipócrita, não seja mentiroso. E ele fala pro Crispim, Crispim, você é um grande amigo meu, vou te dizer uma coisa. Eu não amo a sua irmã, mas se você permitir que eu me case com ela, eu vou ser o melhor marido possível. Eu não a amo, mas eu posso ser um ótimo marido. E o Crispim fala, gostei, você é honesto. Olha, o Teodorico, né? Você é honesto, você é sincero, legal. Então, vamos agilizar esse casamento. E o livro termina com o Teodorico casado, sócio do Crispim, né? Pai de família, com dinheiro, respeitado na sociedade. Né? Então, quer dizer, os seus objetivos, que seriam ascender na vida, atingir ali um padrão de vida burguês, ter prestígio, ter dinheiro, ter poder, ele consegue, ele termina até comendador, ele ganha até uma comenda. Né? Então, por meios tortos, né? Não foi com a herança da tia, mas ele consegue. Né? E ele consegue sendo sincero, sendo honesto. E aí você fala assim, então quer dizer que o Essa mostrou a transformação do personagem. Depois que ele teve uma iluminação divina, uma inspiração de Cristo que baixou, que deu uma mensagem para ele no sermão, ele se tornou uma pessoa boa, uma pessoa honesta, uma pessoa sincera? Não. Não. Porque, na verdade, a trajetória do Teodorico no livro, ela tem 3 momentos. O momento de hipocrisia, que é quase tudo que eu vim contando até agora. Esse breve momento de sinceridade, em que ele resolve falar a verdade para as pessoas. Mas lá no finalzinho, nós teremos uma recaída. Uma recaída na hipocrisia. Porque, veja, ele termina o livro dizendo assim, bem, eu hoje sou uma pessoa respeitada, né? Tenho dinheiro, sou sócio, tenho bens. Só que ele vai dizer que a tia já morreu, claro, e quando a tia morre, ela deixa toda a sua herança para os padres. Ela só deixa para ele um óculo. Isso é uma outra ironia. Não é óculos, é um óculo. É uma lente apenas, né? Quer dizer, é um óculo barato, é uma coisa sem valor. É como se a tia quisesse pisar nele ainda, né? E deixasse para ele uma herança que recordasse a ele que ele precisa ser mais esperto, que ele precisa enxergar as coisas, né? Se ele visse bem, ele não teria passado aquela vergonha. Então ela dá um óculo para ele. E quase toda a sua fortuna vai para o Padre Negrão, de quem o Teodorico nunca gostou, né? Porque era um grande puxa-saco. E o Padre Negrão não só herdou quase todo o dinheiro da titi, como ele ainda é amante da Adélia, aquela mesma mulher com quem o Teodorico teve um caso no começo e por quem ele foi traído. Então, quando ele conta isso, ele fica tão possesso com o padre, né? Com esse padre que tem um caso com uma mulher, né? Enfim, coisas que acontecem no clero português, né? Ele termina o livro dizendo assim, olha, hoje eu podia estar no bem bom, podia estar com todo aquele dinheiro, podia até estar com a Adélia, mas o problema é que eu não tive sangue frio, eu não tive presença de espírito para mentir mais naquela hora em que a titi abriu o pacote. Então ele conclui o livro dizendo assim, eu tinha que ter dito que aquela camisola era de Maria Madalena, que me entregou no deserto. Eu tive uma epifania com Maria Madalena, ela vem e me entrega a camisola. E aquele M, Miss Mary, na verdade eram as iniciais de Maria Madalena. Ou seja, ele termina o livro dizendo assim, eu fui tonto porque eu podia ter mentido mais. Se eu tivesse tido presença de espírito suficiente e rapidez de raciocínio, eu teria mentido naquela hora e a minha tia, que é uma tonta, eu conseguiria enrolá-la, eu estaria hoje com a herança dela. Então, ao final, ele conclui que faltou a ele a coragem de afirmar. Ou seja, a coragem de dizer, a coragem de sustentar a mentira. Porque, como ele já nos conta lá no seu sonho, é a mentira que funda as religiões. Ele vai dizer no final, é a mentira que funda as ciências. E o mundo premia aquele que mente bem. Né? Porque uma mentira bem contada
se torna rapidamente uma verdade inquestionável. Então, no final, você acha assim que o personagem se redimiu, mas ele é um personagem realista. Não é um personagem romântico, não é um personagem que possa ser transformado pelo amor. Não, ele continua o mesmo hipócrita, interesseiro, salafrário de sempre. E ele mostra isso nas últimas páginas. Me faltou coragem para mentir mais, para enganar mais e assim tirar proveito, né? Então, na verdade, o livro termina com uma moral, mas uma moral às avessas, né? Ele aponta para você a ideia de que a mentira bem contada é que pode nos abrir portas. Na medida em que a mentira bem contada, o galho retorcido vira coroa, a camisola da prostituta é a roupa de Maria Madalena. Se você souber dissimular bem, você vai ter benefícios, né? Porque essa é a moral burguesa, né? O que importa não são propriamente os meios, mas os fins, né? Se o meio foi a mentira, mas o fim foi o seu enriquecimento, qual é o problema, né? É uma moral, obviamente, a contrapelo, né? É uma antimoral. Agora, só para finalizar, quando você pega o livro, né, logo na primeira página, você percebe que ele tem um subtítulo, né? A relíquia. O subtítulo é Sobre a nudez forte da verdade, o manto diáfano da fantasia. Ora, sobre a nudez forte da verdade, um manto transparente de fantasia. Isso é muito interessante porque isso revela muitos aspectos do livro, né? Primeiro, é um livro que se pretende realista, porque faz denúncia. Portanto, ele exibe a verdade nua. E essa nudez é forte, porque ela escandaliza, porque ela é chocante. Mas sobre o corpo nu da verdade, tem um manto transparente de fantasia. Podemos entender, por exemplo, o capítulo 3, o capítulo do sonho, ou o diálogo com Cristo. São acontecimentos fantasiosos, que não têm pé na realidade, que não aconteceram, mas são apenas um manto transparente que ainda realçam a verdade e que a tornam ainda mais forte. Podemos entender dessa forma, né? A fantasia é um ingrediente que torna o livro ainda mais realista na exposição, por exemplo, das questões da mentira e da hipocrisia. Só que, ao mesmo tempo, nós também podemos interpretar isso de outra forma, né? É como se nós nunca pudéssemos tocar a verdade. Porque quando vamos tocar na verdade, nossa mão para no manto que a cobre, nesse manto transparente, mas que é um manto fantasioso. Então é como se o Essa nos dissesse, e parece ser essa a grande mensagem, né? Que a verdade ela é sempre inalcançável, que a verdade ela é sempre fabricada, imaginada, inventada, estabelecida, e nós passamos a acreditar nela, porque talvez não enxerguemos que sobre a verdade há sempre esse manto de imaginação, de mentira, de fantasia, porque a verdade em si, talvez ela seja completamente inalcançável pelo homem. Parece ser essa a mensagem final desse livro, divertido, gostoso de ler e que desperta uma série de questionamentos para nós depois que nós terminamos a leitura. Espero que a aula tenha sido produtiva, que vocês tenham conseguido entender o livro, os personagens, o enredo, e continuem lendo, continuem estudando, e a gente se encontra numa outra aula, num outro vídeo, sobre alguma obra cobrada por algum grande vestibular. Um abraço, obrigado por assistirem ao vídeo, fiquem bem e até mais. Tchau, tchau.